autorizou o presidente, já convidando aqui o pastor Eliseu para estar ministrando a palavra do Senhor. Curve a sua cabeça. Senhor meu Deus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que nós já ouvimos e já presenciamos nessa noite, Senhor. Mas pedimos uma bênção sobre a vida do teu filho, que sempre o Senhor tem usado como instrumento para trazer uma palavra aos nossos corações. E temos certeza que essa noite não será diferente. Usa teu servo de forma especial para trazer uma palavra aos nossos corações. Nós já te agradecemos. Amém. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus, que prazer estarmos mais uma vez reunidos para cultuar o precioso nome de Jesus. E eu quero novamente expressar a minha gratidão ao nosso pastor Valdomiro, que é o presidente da CEADEB, e toda a sua família, a missionária Lourdes. Que o Senhor Jesus os use, os preserve com muita graça para nos instruir, e eu falo isso em nome de muitos que se inspiram em vós. Minha gratidão a Deus, também ao pastor, a Deus pela vida do pastor Francisco Pereira e toda a sua família, que é o presidente da Assembleia de Deus aqui em Juazeiro, a todo o corpo de obreiros, pastor Joesé Cruz, que é o vice-presidente da CEADEB, o pastor Cleudson Carlos, o pastor Claudomiro Pereira, pelo carinho, meu muito obrigado, pastor e deputado Samuel Júnior, mais uma vez, pela sua vida e amizade, eu louvo a Jesus. Queridos, por favor, abramos a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 13. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 13, a partir do versículo 1, por favor, está escrito assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia enchido o coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, para trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, tu não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele bem sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: nem todos estão limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo,
para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Queridos irmãos, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 13, nós temos um dos momentos mais importantes da história de Cristo Jesus na terra. Vimos aqui Jesus ajoelhado, mas não diante do Pai, diante dos seus discípulos. O capítulo 13 inicia dizendo que Jesus amou os seus. Jesus amou os seus discípulos. O versículo 1 diz que ele os amou até o fim. Esta expressão, os amou até o fim, significa os amou completamente. Os amou com amor perfeito. Só que a Bíblia é contra amarmos apenas de palavras. Ela nos exorta a amarmos com atitude. Dizer que ama sem demonstrar amor é hipocrisia. E Jesus nunca nos ordena a fazer nada que Ele primeiro já não tenha feito, ou que Ele não nos capacite a obedecer. Se Filipenses 2:7 nos ordena a sermos e a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ensinando-nos a humildade, é porque Jesus é o maior exemplo de humildade que temos nas Escrituras Sagradas. Mas Jesus nunca deu um exemplo para que aquele exemplo fosse uma mera ilustração. O que Jesus faz como exemplo, no capítulo 13, ele ordena que seja imitado. Quando o texto diz que Jesus amou os seus até o fim, ele prova esse amor se levantando, versículo 2. Perdão, o versículo 3 diz: ele sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Segunda coisa, ele sabia que viera de Deus. Terceira coisa, ele sabia que estava voltando para Deus. Falamos sobre isso ontem. Sabendo que todas as coisas já estão em suas mãos, pois pela cruz ele vencerá e mostrará ao mundo o seu eterno poder, sabendo que ele está voltando para a glória que tinha com o Pai antes mesmo que o mundo existisse, sabendo de que ele é dono de tudo, sabendo de sua onipotência, sabendo de sua essência, ele simplesmente, versículo 4, se levanta da mesa, tira a capa que o destaca como diferente, coloca uma toalha em volta da cintura. Depois disso, ele mesmo derrama a água numa bacia e começa a lavar os pés empoeirados dos discípulos e enxugá-los. Lembrem-se, irmãos, que no capítulo 12, uma mulher fez isso com ele, e alguém reclamou da atitude dela. E agora, no capítulo 13, ele exerce o papel do menor servo de uma casa, pois ninguém ama se não estiver disposto a servir. O que é amor se não serviço? O que é amor se não humildade em exercício? E aquele que sabe que todas as coisas estão em suas mãos,
Aquele que tem todo o controle do universo na sua mão se ajoelha e pega bacia, água e toalha. E agora, pé a pé, ele começa a lavar na bacia. Imagine, por favor, Jesus ajoelhado e puxando os pés, discípulo por discípulo, coloca ali perto entre seus joelhos e bacia e os lava, jogando água com a mão, levanta aquele pé lavado agora e enxuga com a toalha que está em sua cintura. Quando Pedro entende o que está acontecendo, quando Pedro sabe que culturalmente não é o chefe que faz aquilo, mas é o menor servo, Pedro diz: nunca lavarás os meus pés. Pedro está dizendo: eu sei o que o Senhor sabe. No versículo 3, por trás das palavras de Pedro, ele está dizendo dentro de si o que João registra no versículo 3: todas as coisas estão em suas mãos. Tu és o soberano, tu és o grande, tu és o todo-poderoso. Esse serviço de lava-pés é o serviço do menor servo da casa. Jesus olha a Pedro e diz: se eu não te lavar, você não terá comunhão comigo, tu não terás parte comigo. Jesus deixa claro que ele está fazendo algo simbólico para chamar a atenção dos discípulos. Ele é tão puro que para andar com ele, os homens precisam estar dispostos a serem lavados. Simbolicamente ele está dizendo: eu sou o puro e por isso estou lavando vocês. Amo vocês, mas não é porque os amo que tenho que tolerá-los sujos. É porque os amo que não os quero do mesmo jeito. É porque os amo que os quero purificado. E não adianta eu dar a vocês a ordem: se lavem, porque homem nenhum é capaz de se lavar do jeito que eu quero que seja lavado. Então apenas eu posso purificar alguém para estar diante de mim do jeito que eu quero. Pedro, se eu não te lavar, se eu não te purificar, se eu não operar em ti o novo nascimento, a regeneração, se eu não te capacitar pelo meu espírito, não há nada que você possa fazer para ter intimidade comigo. Tu estás entendendo, Pedro? Eu não estou fazendo isso aqui, Pedro, porque eu sou o menor. Eu não estou fazendo isso aqui, Pedro, porque eu sou o pior. Eu estou fazendo isso aqui porque eu sou o único que pode lavá-los. Eu estou fazendo isso aqui porque eu estou dando-lhes uma lição. Eu quero comunhão com vocês. Quando Pedro entende que o que Jesus está fazendo é necessário para que eles entendessem que para ter comunhão é preciso ser lavado. Eu preciso que você guarde isso no cantinho da mente. Quando Pedro entende que o que Jesus está fazendo é um símbolo de que para ter comunhão com ele é preciso buscar a limpeza, ele olha para Jesus e diz: Senhor, faz o seguinte, não lava só o pé não, lava a mão e a cabeça também. Os irmãos entendem o que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo: se é para ter intimidade contigo, me lava todo, me limpa tudo, tira toda a sujeira de mim. Mas por favor, lembre-se dos membros que Pedro usa para responder Jesus. Ele diz: Senhor, não lava só os pés, lava minhas mãos e lava minha cabeça. Aí Jesus então responde a Pedro no versículo 10. Novamente Pedro está levando para a literalidade e Jesus vai levar para simbologia espiritual. Jesus diz no versículo 10: quem já banhou
Precisa lavar apenas os pés, né, Pedro? É, Senhor, porque a gente banha, só que aqui na Palestina é muita poeira e nossas sandálias é de couro assim entrelaçado, aí fica entrando aquele pó entre os nossos dedos, né, Senhor? Pois é, Pedro, quem já banhou quando chega na casa tem que lavar só os pés empoeirados, né, Pedro? Senhor. Aí Jesus diz: porém, vocês estão limpos, mas nem todos. Quando Jesus diz vocês estão limpos, todo mundo diz amém. Aí Jesus diz: mas nem todos. Imagine o clima na mesa, porque novamente Jesus está trazendo Pedro para uma simbologia espiritual. Nem todos que estão aqui na mesa estão limpos, Pedro. Aí o versículo 11 explica de quem Jesus está falando. Versículo 11 diz: pois ele, Jesus, sabia quem iria traí-lo, por isso ele disse: nem todos estão limpos. Eu queria achar uma tradução que estivesse escrito assim: e Jesus lavou os pés de Pedro, e Jesus lavou os pés de Tiago, e Jesus lavou os pés de João, e Jesus lavou os pés de Mateus, menos de Judas. Mas o texto diz que Jesus lavou os pés de todos eles que estavam ali, e Judas estava ali. O texto diz que Jesus os amou até o fim. Por 3 anos andou com aquele mesmo grupo. Aquela dúzia de rostos eram vistos por Jesus todos os dias, no mesmo barco, nas mesmas casas, nas mesmas mesas, nas mesmas estradas. E o texto diz: os amou pela metade? Não. Os deixou de amar no meio do caminho? Não. Os amou até o fim. Jesus não lidava apenas com as suas estranhezas visíveis. Pedro era estranho, na hora que tinha que calar falava. João era estranho, era o que menos falava. Todos tinham suas estranhezas visíveis, mas Jesus também tinha que lidar com as fraquezas invisíveis. O texto diz que Jesus sabia quem iria traí-lo. O texto diz em João 13, a partir do 31, que Jesus disse para Pedro: eu sei que você me negará. Mateus 26, a Bíblia diz que Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão me abandonar. Ele podia ouvir os pensamentos não ditos. Ele conhecia as dúvidas pessoais de cada um daqueles discípulos. E não apenas isso, Jesus também sabia das dúvidas futuras. Esse amor é completo porque Ele sabe tudo sobre mim, Ele sabe tudo sobre ti, e mesmo assim continua nos amando. Será que foi fácil para Jesus amar a Pedro, que o trairia? Foi fácil para Jesus amar Tomé, que duvidaria da sua ressurreição? Como foi para Jesus resistir, quem sabe, o desejo de recrutar um novo grupo de discípulos? Ele sempre resistiu isso. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Se fôssemos nós olhando para aquele grupo que sempre entristecia Jesus, em alguns momentos Jesus até se estressou. Em João 14, Jesus olhou para Filipe e disse: há quanto tempo eu estou com vocês e você está me perguntando agora para te mostrar o Pai? Quem me vê vê o Pai. Em Lucas 24, Jesus teve que chamar 2 discípulos de nécios. Quando Jesus desce do monte da transfiguração, eles não conseguiram expulsar o demônio de um jovem, e Jesus disse: até quando eu vou sofrer com vocês? Tudo isso Jesus passou, mas o texto diz: Ele os amou até o fim. Aleluia. E agora, você sempre vê Jesus de joelhos dobrados diante do Pai, mas nesse momento, Jesus está de joelhos dobrados diante deles. Pedro vai negar, todos vão fugir, Judas vai trair, e ali está ele, de joelhos, lavando os pés, demonstrando amor por aqueles que vão abandoná-lo.
Você pode ter certeza que Jesus conhecia o futuro de cada pé que estava lavando. 24 pezinhos que naquela mesma noite viraria as costas para ele, o abandonaria. 2 o caminharia para a traição, outros 2 caminharia para a negação. E ele levanta pé por pé e os lava, e não apenas lava, ele enxuga. Mas escute-me por favor, para você pelo menos entender ou guardar mais um pouco a palavra do amor de Deus pela sua vida. É que Jesus está fazendo isso no 13, e os pecados deles contra Jesus começam no capítulo 18. Então normalmente a atitude de amor e misericórdia tinha que ser depois do 18, mas não. Jesus está aqui perdoando pecados antes mesmo que fossem cometidos. Jesus está oferecendo misericórdia antes mesmo que ela seja solicitada. Aquela bacia é a bacia da graça, dizendo: eu sei que vocês vão me negar, eu sei que vocês vão trair, eu sei que vocês vão fugir, mas eu quero que quando vocês estiverem pecando, ou depois de vosso pecado, se lembrem dessa imagem: eu, o Senhor, de joelhos perante vocês, lavando os vossos pés e dizendo que para ter comunhão comigo tem que estar limpo. Igualzinho vocês que estão aqui, igualzinho nós, à semelhança deles, nós também estamos aqui. Se para os discípulos a bacia da graça primeiro foi manifestada, para que depois eles tivessem uma nova chance, a gente também fomos escolhidos desde a eternidade, e pela sua presciência Ele viu que nos submeteríamos à sua palavra, e hoje nós falhamos, caímos, pecamos, tropeçamos, e quando pensamos que estamos sujos, podres, leprosos, esgotos, desprezíveis totalmente, aí vem uma ceia, vem um hino da harpa, vem uma mensagem evangelística. A cruz, há 2000 anos atrás, é a bacia da graça. Antes que você caísse, antes que você desviasse, antes que você falhasse, Ele já proveu lá na cruz o resgate, a salvação. Alguém pode adorar pela graça de Jesus oferecida na cruz. Agora, o texto conclui na missão do lava-pés, Jesus se levantando e voltando para o seu lugar. Jesus está ilustrando não simplesmente a misericórdia, Jesus está ilustrando sua encarnação. Veja comigo por favor, capítulo 13, versículo 4. Levantou da mesa, tirou sua capa. Imagine Jesus se erguendo no trono de glória e abrindo mão de toda a sua glória. Colocou uma toalha em volta da cintura, derramou água na bacia e, se ajoelhando, começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus encarnado servindo aos homens. E agora diz o versículo: Jesus então, quando terminou de lavar os pés, versículo 12, tornou a vestir a sua capa. Jesus ressuscitado e assunto aos céus, tendo a sua glória devolvida junto ao Pai. E quando ele volta para o seu lugar, no versículo 12 ele diz: vocês entendem o que eu fiz? Vocês entenderam a ilustração que eu acabei de fazer? Então vocês me chamam mestre e senhor, e é isso que eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Isso não significa que você deve todo culto, ou todos os dias, ou qualquer ofensa que fizerem contra você, pegar uma bacia e sair lavando pés de alguém. Jesus está dizendo: eu vos dei um exemplo. Esse exemplo é o exemplo do amor.
Esse exemplo é o exemplo do perdão. Esse exemplo é ratificado, escute-me por favor, no versículo 34, um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros como eu os amei. Deixa eu fazer uma pergunta retórica. Primeiro Jesus disse assim: é necessário que você ame o próximo como... Então bora lá, Jesus ordena que nós amemos-nos uns aos outros como a nós mesmos. Aí então primeiro Jesus diz: olha, vocês precisam amar uns aos outros como a si mesmo. Ah, Senhor, tá bom, então eu vou cuidar do outro como eu cuido de mim, né? Então eu vou fazer pelo outro baseado em me olhar no espelho, o que eu desejo para mim, Senhor, o bem que eu quero para mim, a vitória que eu quero para mim, eu também quero para o outro, né, Senhor? Isso. Só que quando chega em João 13, Jesus eleva o padrão. Em João 13 eu não tenho que amar o pastor Valdomiro como eu me amo. Não. Em João 13 ele eleva o padrão e diz: você tem que amá-lo como eu te amei. Agora não é você que é o modelo, não é você que é o padrão, não é você que é o exemplo, é Ele. Pastor, então como é que eu faço para amar como Jesus? Servindo uns aos outros. Eu estou contando essa história para vocês, para chegar em um ponto dessa pregação. Você lavaria os pés do teu Judas? Talvez você diga: não, eu não suporto nem olhar na cara. Se ela estiver no culto eu não vou. Se ela estiver à mesa eu não irei. Se ele for cantar ou pregar eu não escuto. Se Jesus lavou os pés de Judas e lavou a tua alma, por que você não lavaria os pés do teu Judas? Sangue de Jesus tem poder, pastor, eu sei que tem, mas o sangue de Jesus não vai te impedir de ter um Judas. Todos nós teremos um Judas na nossa caminhada. Não, pastor, eu não. Sai para lá, nada. Versículo de número 16: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Todo mundo aqui é um escravo, ele é o Senhor. Se ele, sendo o Senhor, teve Judas, quem somos nós para dizer que nunca teremos? E deixa eu lhe dizer uma verdade: a escolha é essa: ou você é um Judas, ou vai ter um. Não, pastor, alguém mandou melhorar, então eu vou melhorar. Não, pastor, mas assim, eu escutei o coach aí, e a gente tem que selecionar bem, a gente tem que andar só com os top, porque a gente é top. E ele, sendo Deus, desceu e comia entre pecadores, escolheu gente falha, humana, caída, e tu acha que você vai andar com anjo? Pastor Eliseu tem dó de nós. Eu tenho. Tu não está orando para Deus te dar poder? Sim. Tu não está orando para Deus te usar? Sim. Tu não está pedindo dom? Sim. E dom é para quê? Dom é para o outro. Graça é para suportar o outro. Relacionamentos, igreja. O meu som está só baixando, irmão. Estava tão bom quando eu peguei no início. Eu nem sou daqueles que ficam assim. Não, eu estou pregando normal. Relacionamentos, igreja, não permanece porque os Judas são punidos, mas porque os inocentes são misericordiosos.
Se tinha alguém ali que deveria ter os pés lavados, era Cristo. Se tinha um santo perfeito ali, era Ele. Mas o imperfeito tem os pés lavados pelo perfeito. Se formos procurar aqui quem é o Judas, alguém vai dizer: ó, tu foi Judas. O outro: eu não, foi tu. Não, eu não, Deus me livre, lá ele. Eu tu. Não, Judas é tu. Aí um olha para o outro e diz que ele ou ela é o Judas. Então, já que todo mundo aqui está do lado certo, bora lavar os pés uns dos outros. Já que todo mundo aqui é Jesus, vamos servir uns aos outros. Baixou demais meu som. Baixou demais meu som. Então, querido, o Espírito está nos trazendo a essa reflexão hoje. Eu vos dei um exemplo. Lave os pés do seu Judas. Sabe por quê? Não é fácil pregar isso aqui não. Jesus orou a noite inteira para escolher seus discípulos, e Judas veio. Tu ora melhor que Jesus? A questão é que quando você serve a Judas, não é só você que está se revelando. Quando você serve a Judas, você está revelando o Judas. Porque enquanto Jesus está servindo e lavando os pés, que o Judas é revelado. Você percebe a humildade de Pedro e a dureza de Judas quando Jesus lava os pés de todos, os discípulos não tinham tanta coragem como a de Pedro, né? Aí Pedro sempre os representava nas polêmicas. Aí Pedro chega e aí Pedro fala a Jesus: tome de volta. Aí Pedro fala e Jesus: tome de volta. E Judas, caladão. Você sabe que Pedro nega e Judas trai, mas os dois pecaram, sim ou não? Os dois transgrediram. A diferença está no coração. É que no capítulo 13, versículo de número 2, a Bíblia diz que o coração de Judas já era de Satanás. Como o coração de Judas já é de Satanás, Judas tem prazer em ver Jesus ajoelhado. Judas tem prazer em ver Jesus de joelho fazendo o serviço do menor servo da casa. Por quê, pastor? Porque Judas queria ser líder. Como Judas queria ser líder, lembre-se de Lucas capítulo de número 22, versículo 47. Porém ele acabara de dizer isso, aproximou-se uma grande multidão e Judas ia na frente. Quem era que ia na frente das multidões? Sempre era Jesus. Judas era o homem de confiança. Judas era o homem que tinha a bolsa. Judas era o homem da administração. Judas era o homem do dinheiro. Judas era o homem de confiança, mas ele não quis apenas ser alguém de confiança, ele queria liderar. E em Lucas 22, 47, ele lidera uma grande multidão contra quem? Contra Jesus. Por quê? Porque agora ele quer ser maior do que é. Ele quer ser aquilo que não foi chamado para ser. E quem que encheu o coração dele? Satanás. E o que o diabo sempre fez nas escrituras, desde o Gênesis capítulo 3? Minar a soberania de Deus, tirar o poder de Deus. Se você já leu Gênesis 1 e 2, em Gênesis 1 e 2, o Senhor é sempre chamado de Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. Quando chega no capítulo 3, no diálogo da serpente com Eva, ele é chamado apenas de Deus e o senhorio é arrancado. Eu vou repetir que eu vi gente conversando. Quando você lê Gênesis 1 e 2, Gênesis 1 e 2, no capítulo 1, apresenta-o como Deus. No capítulo 2, Senhor Deus. Mas no capítulo 3, no diálogo da serpente com Eva e Adão, o Senhor é removido, a soberania é removida e só fica o Deus. Porque onde o diabo governar, a soberania de Cristo, o poderio de Cristo,
a autoridade soberana dele é removida, e no coração de quem é cheio de Satanás haverá uma resistência às lideranças estabelecidas, haverá uma resistência à autoridade estabelecida. Ele queria ser líder. Lucas 22:47 o revela liderando. Segundo lugar, ele vendeu Jesus por quantas moedas? Diga 30 moedas de prata. Êxodo, capítulo de número 21, diz que 30 moedas de prata era preço de escravo. Ele vende Jesus por um preço de um escravo. Aí quando ele faz isso, vendendo Jesus por moedas, 30 peças de prata, Jesus agora se ajoelha perante ele e lava os pés dele como se fosse um escravo. Jesus estava dizendo assim, ó: eu não tenho dificuldade para ser servo. Esse problema não é comigo, é contigo. Eu sei que o Pai já colocou tudo na minha mão. Eu sei de onde vim e para onde vou. Judas tem nome. Judas provém do nome Judá. E porque ele tem nome, às vezes nós também nos assemelhamos a Judas, temos apenas o nome, mas dentro o coração é podre. Apocalipse 3 tem nome de que vives, mas está morto. Aquele camarada tinha um nome lindo que evocava louvor, beleza, honra, mas o coração é apodrecido pela disputa, o coração é apodrecido pela traição. Tem nome, mas o coração é sujo. Agora, o que adianta ter o nome de Judá lutando contra o leão de Judá? Você pode ter o nome que provém de Judá, Judas, mas leão de Judá só tem um. Ele é o único soberano. O diabo toma o coração de Judas e ele tenta humilhar Cristo, ele tenta frustrar o plano de Cristo com os seus, porque ele não gosta da luz. Lucas capítulo 22, versículo 3, diz que Judas queria entregar Jesus às escondidas. Todo traidor odeia a luz. Todo desleal odeia a luz. Tem que ser no silêncio, tem que ser às escondidas, tem que ser debaixo da capa. Por quê? Porque luz sempre incomoda a serpente. Judas queria às escondidas entregar Jesus, mas olha o que João capítulo 1 versículo 4 diz: nele estava a vida, e a vida ela era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem vencê-la. A luz de Jesus venceu a traição no coração de Judas. Judas era sempre um crítico na mesa. Judas era sempre um crítico na mesa. João capítulo 12, Jesus está diante da mesa. Uma mulher vem e o adora. Vou ler para vocês, capítulo de número 12. Preste atenção, que história linda. Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus, enxugou com o cabelo. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Um dos discípulos, chamado Judas, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Esse perfume tinha que ser vendido e o dinheiro dado aos pobres. Seriam 300 denários. Olha só, meu Deus do céu, o perfume vale 300, né, Judas? É, e Jesus vale quanto? Seu pacote para assistir futebol vale quanto? Seu plano na Netflix vale quanto? Suas diversões digitais valem quanto?
E quanto vale o sustento de um missionário? Quanto vale a oferta para abrir mais uma congregação? Já viu gente que está no culto e é só falar de dinheiro que ele endemonia? Esse pastor está falando de dinheiro porque é ladrão. Se o pastor fala de dinheiro é ladrão, você é avarento e feiticeiro. É esse tipo de gente que dá mais valor às coisas materiais do que às coisas eternas. Esse perfume tinha que ser vendido por 300 denários, mas olha o versículo 6, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e era responsável pela bolsa de dinheiro e costumava tirar o que nela era colocado. Por isso Jesus, quando responde Pedro, Jesus diz assim: ei, eu não preciso lavar sua mão, Pedro. Eu também não preciso lavar sua cabeça. Por que, Senhor? Porque sua mão não tira o dinheiro da bolsa. E na sua cabeça não tem plano para me trair, Pedro. Vocês estão limpos, mas nem todos. Tem um entre nós que precisa ser limpo. Tem um entre nós que precisa ser lavado. Eu estou lavando ele por fora, Pedro. Para quê, Senhor? Porque enquanto eu estou lavando ele por fora, ele poderia cair de joelhos na minha presença e dizer: Senhor, faz dentro de mim o que o Senhor está fazendo por fora. Senhor, faz dentro da minha alma o que o Senhor está fazendo em meus pés. Mas ele não vai fazer isso, Pedro. Por quê? Porque o coração dele já foi dado a Satanás. Igreja do Senhor, não tente discipular quem Jesus não converteu. E agora, esse Judas, enquanto a casa está perfumada com adoração, ele lança o odor fétido da murmuração, criticando a mulher e dizendo: isso é um desperdício. Judas era sempre um crítico na mesa do culto. E não tem gente que olha pra gente e pensa que o que a gente está fazendo é um desperdício. Ah, irmão, eu comecei a pregar com 5 anos de idade. Imagine o tamanho, se com esse aqui eu sou 33, desse tamanho com 33, imagine com 5, lá na cidade de Ilhéus, Bahia, bairro Nelson Costa, e ali Nossa Senhora da Vitória, Urbis, Malhado, e um monte de local aqui da Bahia. De repente, a minha mãe, quando eu tinha ali 9, 10 anos de idade, chegavam, aquele povo que cuida das crianças, que agora está mais chato que nunca. Fala aí. O conselho tutelar batiam na porta dos meus pais, porque algumas pessoas da vizinhança denunciavam a minha família, porque eu queria ficar na rua evangelizando. Na escola eu não queria brincar de bola, eu queria ler Bíblia, e eu queria ficar pregando. Nos ônibus eu queria ficar pregando. Na rua eu chamava os meninos para fazer cultinho. Quem já fez cultinho, meu Deus? Eu chamava os meninos para ficar de casa em casa fazendo cultinho. Eu não queria andar de short, eu não ia para a igreja de short, eu queria andar de terno e gravata, porque pastor, eu sempre falava, pastor usa paletó, e eu quero paletó. E muita gente falou para minha mãe que ela estava me fazendo desperdiçar a minha infância. Na minha adolescência e juventude eu fui morar em Brasília, e quantos, enquanto eu evangelizava na escola, quantos diziam que eu estava desperdiçando a minha adolescência e a minha juventude. Tu vai para a igreja e fica lá 2, 3 horas sentado ouvindo o pregador, amiga. Tu fica aí com essa roupa de crente, com essa saia, e tu é virgem, amiga. Tu tem que esperar um tempo certo para casar com quem você ama. Sim, é assim que deve ser. Isso não é um desperdício, não, isso é investimento. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Jovem de Deus, moça de Deus, você não está aqui desperdiçando o seu tempo, não está aqui desperdiçando a sua vida, desperdiçando a alma. Estão aqueles nas drogas, na prostituição, mas você que está aqui esperando o tempo de Deus, pode ter certeza que quando Deus te honrar, você vai ajudar muita gente, vai cuidar de sua família, vai ganhar muitas almas para Jesus, porque no reino de Deus
não há desperdício, há investimento. Só Judas olha para esse tipo de gente e diz: isso é um desperdício. E agora, irmão, aquele que sempre é um crítico na mesa, quando ele está diante da mesa, seu coração é revelado. Estando eles reunidos na mesa, o diabo já havia induzido o coração de Judas. E agora, irmão, como ele não gosta de luz, ele está caladinho, só com o plano de trair Jesus no coração. Jesus volta à mesa, depois do exemplo da misericórdia, da oportunidade que Judas teve e não aproveitou. Jesus se levanta e diz: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Jesus está deixando claro para os discípulos que ali só ele é Senhor e todo mundo é servo. Todo mundo ali é escravo e só ele é soberano. Judas, mesmo no seu coração, você estando com desejo de tomar o que não é teu, de ser o que você não foi chamado para ser, o único soberano aqui sou eu. Aí agora, irmão, Jesus diz no versículo 18: não estou me referindo a todos vocês, eu conheço os que eu escolhi. Aquele que partilhava do meu pão se voltou contra mim, e eu digo isso antes que aconteça, a fim de que vocês creiam que eu sou. O eu sou aqui é maiúsculo, é a mesma expressão que ele deu a Moisés lá em Êxodo 3, o mesmo que estava com Moisés na sarça, está com vocês aqui diante da mesa. Eu sou. Aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Judas não havia recebido Jesus no coração. Por quê? Porque ele havia deixado espaço para Satanás no seu coração. E aquele que recebeu Satanás no coração não tem como receber Jesus. Irmão, entenda por favor, eu estou caminhando para a conclusão. O coração de Judas era um instrumento de Satanás, e mesmo assim o diabo ainda permitia Judas ficar entre os discípulos de Jesus. Mas olha o que diz, por favor, o versículo de número 27, então logo Judas comeu o pão, ou seja, na mesa, Satanás entrou nele. Na mesa, ele era um crítico de culto. Na mesa, ele olhava para a adoração alheia e a rejeitava. Na mesa, o diabo que odeia culto verdadeiro entrou nele. Agora, diante da mesa, o diabo entrou nele e Jesus olhou para ele e disse: o que tem para fazer, faz depressa. Escute a minha conclusão, por favor. Ninguém na mesa entendeu. Versículo 30: assim que comeu o pão, Judas saiu. Olha só como que o diabo não tem pressa. Judas vem nessa caminhada que eu falei para vocês, não honra o nome. Jonas tem cargo de confiança, ou seja, é útil, mas não é íntimo. Judas não gostava da luz. Judas era sempre um crítico na mesa. Aí diz o capítulo 13, versículo 2: o diabo já havia induzido seu coração. O diabo já tinha colocado na mente: trai. Só que agora o diabo não só entrou na mente, o diabo tomou posse de Judas inteiro. O diabo não tem pressa em destruir a vida do homem, em se apossar da vida do homem. Eu lembro quando na infância as irmãs cantavam no ciclo de oração que ele vem com um sapatinho de algodão. Judas nem percebeu, e agora ele já está possesso pelo diabo. Só que o texto diz no versículo 30: saiu. Versículo 31: depois que Judas saiu. Sabe o que é isso? Judas já era um instrumento de Satanás, mas o diabo aceitava Judas ficar no meio do povo de Deus. Mas quando o diabo entra em Judas, Jesus disse: já sei a quem você pertence. Apressa, sai. Apressa e vai. Apressa, retira. Apressa, se revela. Apressa, sai da mesa. Quando ele sai da mesa, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado. O diabo aceita te dividir com Jesus. Jesus não aceita te dividir com Satanás.
O diabo sempre aceitou Judas disfarçadinho lá dentro, mas na hora que Judas é todo do diabo, Jesus diz: aquele a quem der o bocado molhado, é ele que me trai. Ele come do pão, o diabo toma posse dele, e pela autoridade de Jesus, ele tem que sair da mesa. Por quê, pastor? Porque o evangelho não é inclusivo. Eu vou repetir para essa geração Nutella de net crente covarde, que fica dizendo que Deus é amor e aceita você do jeito que você tiver. Você pode vir como estiver, mas para permanecer na mesa tem que ser lavado, purificado e santificado. O evangelho não é inclusivo, o evangelho é exclusivo para quem nasceu de novo, exclusivo para quem passou pela porta estreita. O diabo aceita você dar glória a Deus no domingo e ir para a balada na segunda. O diabo aceita você estar na sexta do congresso e no sábado nos bares da vida, fazendo o que bem entender. O diabo aceita num dia você estar num púlpito da igreja e no outro num palco de um bar. Ele aceita, mas Jesus não, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus é ciumento. O Espírito de Deus tem ciúme dessa mesa. Se retire. E Jesus naquele momento revela o caráter de Judas. E quando Judas sai da mesa, a Bíblia diz no versículo 31, logo que Judas saiu, Jesus diz assim, irmão, olha que coisa linda. Eu não sei se você está comigo nessa palavra. Versículo 31, quando Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado. Pastor, por que ele não saiu antes? Porque ele faz parte do plano da cruz. Ele faz parte do plano da salvação. Ele vende, ele trai. Eu sou preso, condenado, crucificado, sepultado, mas no terceiro dia eu ressuscito e o plano do inferno é frustrado. Judas teve o melhor líder e foi o pior crente. Quem foi seu pastor, Judas? Jesus. Então de quem é a culpa da sua perdição, Judas? Eu dei espaço a Satanás no meu coração. Irmão, irmã, não brinca com o diabo. Paulo não escreveu a ímpios, Paulo escreveu para a igreja, não dê lugar ao diabo. Aos poucos Judas vai sendo construído como habitação de Satanás. E eu disse, Senhor, me dá uma, como disse o pastor aqui, alivia esse negócio aí, rapaz. Senhor, dá-me uma esperança. Porque primeiro, o contexto do texto é o Senhor lavando os pés do Judas. E depois eu tenho que revelar por que o Senhor teve que lavar ou tentar lavar. Mostrar que era necessário ser lavado aquele Judas. O que ele fez que o Senhor queria que ele entendesse que precisaria ser lavado. E não foi de vez que Judas se tornou alguém que é chamado de o próprio diabo. E o Espírito disse ao meu coração aqui nessa tribuna, assim como o diabo não tem pressa em te escravizar, em te enlaçar e te jogar nesse mundo de horror, pecado e distante de Deus, Jesus também não tem pressa em te santificar. Ele tem pressa que você decida entrar hoje num processo de mudança, entrar hoje num processo de transformação, porque a conversão de um pecador se dá no momento, mas a santificação é um processo para toda a vida. Aquele que em nós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até aquele grande dia. O que importa, meu irmão, minha irmã, é que eu vim aqui com essa mensagem para lhe dizer:
Jesus tem um plano de salvação, e dentro do plano da salvação está o projeto da santificação. E o pecado que te venceu ontem, se você busca a graça de Jesus diariamente, ele não mais te vencerá amanhã. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Não sei para qual distância o pecado e o diabo te levou, mas eu sei quem pode te trazer de volta: Jesus de Nazaré. E nós não temos aqui uma bacia da graça, mas temos Jesus que é a fonte da graça, Jesus que é a fonte da salvação e da libertação. Nessa multidão que está me escutando aqui, quem sabe tem alguém que está nos mesmos processos de Judas, mas você não precisa concluir a sua vida como Judas, perdido, condenado eternamente. Não, você pode voltar como Pedro voltou, você pode retornar como Pedro retornou. E nessa noite, Jesus está dando uma nova oportunidade para que você não siga o caminho de Judas, mas se torne um Pedro, que vai ser um apacentador de vidas, para a honra e glória do precioso nome de Jesus. A igreja que crê no perdão completo, fica em pé comigo, por favor. A igreja que crê na restauração completa, no Cristo que nos amou até o fim, no Cristo que ama completamente. Isso, fica em pé comigo, aleluia. Eu gostaria que a igreja agora, juntamente comigo, cantasse alguns pedaços de hinos da harpa. Cadê os músicos? Estão aqui? Por favor, vamos cantar aqui, Foi na Cruz. Vamos cantar aqui, Se Tu Me Alma, porque Jesus quer restaurar a alma de jovens, de homens e mulheres aqui. Jesus quer trazê-los de volta para uma vida de limpeza, purificação diária. O espelho da palavra vai refletir sobre a sua vida depois de hoje, porque você precisa voltar ao primeiro amor. O Senhor tem um grande plano, e esse plano está de pé, ainda que você tenha caído, ainda que você tenha desistido do seu ministério. O ministério não desistiu de você, porque o chamado vem de Deus. Toque, por favor. A igreja vai cantar algo tão lindo e conhecido, Foi na Cruz. Foi na cruz. Isso. Aleluia. Que coisa linda. Ó, com cego eu andei. Se tu me alma,
te abates. Oh, minha alma. Perdendo a calma. Não tenha medo, porque bem cedo como eu fiz ontem, eu pergunto agora. Você que se afastou do Evangelho, vem voltar para Jesus agora. Você não vai continuar no processo de Judas, você vai entrar no processo de Pedro. Me lava, Senhor, porque eu quero ter comunhão contigo. A igreja é o corpo de Jesus na terra. Olha para o lado aí, porque tem alguém para você trazer aqui. Tem alguém para você convidar para vir à frente agora. Tem alguém que precisa descer a galeria agora. Apressa-te, apressa-te, escapa-te por tua vida. Vem, 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 porque Deus marcou essa noite para marcar a sua vida. Canta, igreja, porque bem cedo Ele virá. Ele intercede. Ele intercede. Vem, tá vindo? Se tiver vindo, me indica, igreja. Vai apontando. Ajuda a chegar aqui, igreja. Sai do caminho de Judas. Vem pro caminho de Pedro. Sai do caminho de Judas. Vem pro caminho de Pedro. Aleluia. Porque Jesus está tocando. Vai tocando, vai cantando, porque Jesus vai quebrando corações de pedra. Vai cantando, porque o Espírito vai atraindo. Vem. Você ainda está viva, porque Jesus está te preservando. Você ainda está vivo, porque Jesus está te preservando. Vem entrar no processo que Pedro aceitou. Do seu lugar, estamos te esperando. Demônios que estão impedindo a salvação das almas, a igreja de Jesus ora em nome de Jesus. Demônios que estão gerando timidez, segurando as pessoas em seu amor pelo pecado e por esse mundo caído. Vem agora, solta as almas, Satanás. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Venha, há poder no nome de Jesus. Se prostre diante da graça. Vem, tem mais uma vida para Jesus aqui. Venha, se prostre diante da graça. Se prostre diante da graça. Vem, moça, vem, moça. Eu estava esperando as mulheres virem. Está vindo a primeira moça para Jesus. Não importa, pastor, mas eu estou cantando no grupo. Não importa. Você sabe como é que está seu coração. Mas pastor, eu vim na caravana. Não importa. Você sabe se você está no caminho de Judas ou no processo de Pedro. Vem, vem, porque Jesus te lava. Vem, porque Jesus te restaura. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus se ofereceu. Jesus colocou a bacia no chão. Jesus lavou e enxugou os pés de Judas. Mas ele não se prostrou como Jesus. Ele não se curvou diante de Jesus. E você está tendo a oportunidade aqui agora. Sai do seu lugar. Vem, ora, igreja. Ora, igreja. Porque Jesus está salvando. Toca Jesus onde não tocamos. Entra Jesus onde não entramos. Faz Jesus o que não fazemos. Toda mágoa que algum Judas gerou em seu coração é repreendida agora. É repreendida agora. Em nome de Jesus. A igreja pode estender as mãos para cá. A igreja pode estender as mãos para cá. Está vindo mais almas. Vem em nome de Jesus. Venha chorando
arrancando, porque Ele está te arrancando do caminho de Judas. Ele está arrancando de nós o coração de Judas e nos colocando no processo de Pedro. Vem porque Jesus restaura, vem porque Jesus lava. A igreja continua como um estendido e Jesus vai tocando. Não importa a sua idade, não importa para qual distância o pecado, o diabo te levou, Jesus te traz. Vem, meu filho. Está vindo mais vidas. Vem, porque Jesus te preservou. Está vindo mais. Vem. Nem todos que estão na mesa estão limpos. Vem ser limpo. Nem todos que estão aqui são limpos. Vem ser limpo. Nem todos que estão cantando para Jesus têm o coração cheio de Jesus. Vem ser lavado, vem ser purificado, vem chorando. Você estava no caminho de Judas, mas Ele te traz para o caminho de Pedro. Vem ser perdoada, vem ser perdoado, vem ser purificada, vem ser purificado. Alvo mais que a neve. Que é pelo sangue. Jesus te livra da morte, Jesus te renova, Jesus te purifica. Abra a boca, igreja, porque Jesus salva. Abra a boca, igreja, porque Jesus renova. Jesus já está renovando. Sai o coração de Judas e entra o coração de Pedro, que não desiste de Jesus, que não desiste de Jesus. Recebe graça para perdoar, receba graça, seja livre das mágoas, seja livre das ofensas, receba graça para perdoar, receba graça para perdoar.
galeria, púlpito, fala comigo, fala após mim, por favor. Diga: José perdoou seus irmãos. Governador. Davi perdoou Saul, maior rei de Israel. Abraão perdoou Ló, pai das nações. Jesus perdoou Judas, está sentado à destra do Pai. Jesus perdoou antes. Jesus ofereceu graça antes. Jesus deu as águas da graça antes. Mas o diabo fecha o coração e diz: não quero essa chance, não quero essa graça, não quero esse perdão. Jesus chamou Judas de amigo, mas porque ele deu o coração a Satanás, ele rejeita o perdão. Ei moça, ei moço, Jesus já te perdoou lá na cruz, mas você pode rejeitar esse perdão ou aceitar esse perdão. Jesus já ofereceu misericórdia lá na cruz, mas você pode dizer sim ou não para essa misericórdia hoje. Está vindo mais uma que quer a misericórdia de Jesus. Todos vocês que estão aqui na frente, como todos nós, estávamos na condição de Judas, inimigos de Deus. Mas depois da palavra, depois do evangelho apresentado a nós, nos prostramos e aceitamos o perdão oferecido. Jesus está perdoando, purificando e lavando a vossa alma hoje. Eu quero aqui perto de mim, tem como anotar o nome depois que eu orar por eles, por favor, rapidinho. Só vai vir aqui para frente eles que estão voltando para Jesus, recebendo o perdão oferecido. Isso, vem cá. Essas vidas, pode glorificar a Jesus, essas vidas estão se prostrando diante da bacia da graça. Ah, se Judas tivesse se ajoelhado perante aquela bacia. Se você está ao alcance aí da nossa voz, a cada dia que você vai rejeitando, você vai deixando o perdão de Jesus de lado e vai se aproximando do caminho do inferno. Eu vou te chamar mais uma vez. Vem receber o perdão de Jesus, oferecido lá na cruz. Vem receber o perdão de Jesus, oferecido lá na cruz. Judas rejeitou a graça da bacia. Você não pode rejeitar a graça da cruz. Tá vindo. Vem cá mais perto, tá vindo. Isso. A igreja está feliz com isso aqui. Então fala comigo, igreja, diga: Judas rejeitou a graça na bacia. Você não pode rejeitar a graça da cruz.
Será que tem mais alguém? Será que tem mais alguém? Só vocês aqui na frente. Vão orar comigo agora. Coloca a mão no coração, por favor. Abaixa a cabeça comigo e fala assim: Senhor Jesus, me recebe como filho. Diga o perdão que Judas rejeitou. Eu quero. Eu aceito o plano da salvação. Eu aceito a fonte da graça. Me lava, me purifica, me restaura. Em teu nome, pelo teu sangue. Amém. Quem pode dar glória a Deus pela vida dessas pessoas? Amém. Amém. Pode anotar os nomes. A igreja vai cuidar de vocês. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.